Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje, então, a gente está na segunda mensagem de Neemias. Quero começar com um versículo que está em Neemias, capítulo 2, versículo 20. Queria convidar todos vocês a em pé, a lermos juntos e falarmos como se eu estivesse falando também para nós hoje. Capítulo 2 de Neemias, capítulo 2, versículo 20. A gente vai ler até a palavra reconstrução. Vamos ler juntos? Então lhes respondi: o Deus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Fala ou não fala para você esse versículo? Vamos ler de novo então. O Deus dos céus é quem fará com quem sejamos bem-sucedidos. Quem é que vai fazer nos ser bem-sucedidos? Deus dos céus. Porque o meu Deus é grande. Quão grande é o meu Deus, e todos vão de ver quão grande é meu Deus. E nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Pode sentar. A gente vê aí tanto o aspecto de Deus ser com a gente, como também nós, seus servos, nos prepararmos para a reconstrução. Então, no livro de Neemias, a gente vai ter essa característica. Deus dos céus agindo, a boa mão de Deus sobre nós, e também nós nos preparando, nós, os seus servos, nos preparando para começarmos a reconstrução. E aí o livro de Neemias é muito propício para nós que estamos começando o ano. Começo de ano significa para muitos de nós reorganizando. Dezembro é a gente fechando ciclos, fechando balancetes, reorganizando várias coisas para começar o ano e começarmos os nossos planejamentos, sonhos, propósitos. E a gente sabe que nossos primeiros passos que a gente precisa dar, ele deve ser dado de joelho. E Neemias, a gente vê essa característica, o livro já começando de Neemias, um desejo no coração dele, mas ele começa dando os primeiros passos de joelho. Então o livro de Neemias tem muita lição para trazer para a gente, espiritual e humana, no nosso planejamento, nos nossos sonhos, nas nossas vontades. E Neemias se depara com um grande problema que se torna uma grande oportunidade, que se torna também no seu chamamento. Que se torna para ele o propósito para que ele foi colocado naquela posição lá do rei. E é quase certo que o nosso chamamento, ele não surge de uma voz suave de Deus falando para a gente, mas muitas vezes o nosso chamamento surge de uma angústia que bate no coração da gente, que nos incomoda, que nos leva a gente ao desespero, a orar, chorar. E é por meio disso aí Deus vai alinhando o nosso coração e o nosso coração vai sendo alinhado ao coração de Deus. E quando você percebe, você começa a perceber que foi Deus que colocou isso no seu coração. Ou seja, todo o contexto começa fazendo isso. É isso que a gente vê na história de Neemias. Porque começa com ele fazendo uma pergunta e querendo se interessar pelo povo de Deus. Como é que estava o povo? Essa pergunta gera nele uma tristeza profunda, um choro profundo, jejum, oração. São 4 meses de preparação, de consideração diante de Deus, até que chega o momento em que ele vai falar com o rei. Até o momento que ele se apresenta ao rei. E a gente sabe que a posição que Neemias ocupava era uma posição bem estratégica. Ele era um copeiro do rei. Copeiro não é apenas aquela pessoa que serve, um servidor, mas é alguém de alta confiança do rei, porque ele tomava a bebida e a comida do rei, primeiramente, antes do rei. E então, ou seja, ele tinha uma posição de muita confiança diante do rei. Era alguém de confiança. E aí, Neemias dá um passo arriscado diante do rei. Depois de 4 meses orando, considerando diante de Deus, finalmente ele decide, não, deixa que hoje eu vou lá servir ao rei o vinho. E aí Neemias
a pessoa de confiança do rei, chega diante do rei com a cara abatida e triste. É arriscado você fazer isso. Porque imagina, se tu és uma pessoa de confiança do rei, que toma o vinho e a comida do rei, antes dele comer, para a segurança dele, e tu chega com um rosto abatido, tem alguma coisa estranha contigo. É um risco, porque o rei pode imaginar que ele está fazendo algum complô e alguma coisa contra ele, para estar de forma abatida. Como é que eu vou comer na posição do rei? Vou comer e beber se tu estás me oferecendo com um rosto tão desconfiado, com um rosto tão abatido. E aí, Neemias fala que ele temeu quando o rei perguntou: Neemias, o que é que está acontecendo? Você não está doente? Eu nunca vi você com a cara abatida e triste. O que é que está acontecendo? E aí fala que Neemias temeu, teve medo. E aí Neemias fez uma coisa preciosíssima. Neemias, ele orou e falou ao rei. É interessante que nessa oração aqui de Neemias, esse momento que Neemias ora diante do rei, certamente o rei não ouviu a oração de Neemias, Neemias não registrou a sua oração, Neemias não fechou os olhos diante do rei, Neemias tampouco mexeu com a sua boca diante do rei. Mas o seu coração estava clamando diante de Deus e Deus ouviu uma oração que não teve olhos fechados, joelhos dobrados, não teve nem boca mexendo. Mas foi suficiente para tocar no coração de Deus e tocar no coração do rei. Existem orações na nossa vida que as pessoas não ouvem, que não há voz, que não há nem mesmo roteiro da oração. Não há joelhos e nem olhos fechados. Mas é um clamor tão intenso no nosso coração que a gente sabe que Deus está ouvindo. É ou não é? É uma oração que é tão poderosa que move e sensibiliza o coração de Deus. E que a gente sabe que a gente está falando e a gente está clamando a Deus. Existem orações de todos os tipos. Existe oração que você grita, que você clama. Mas existem também orações silenciosas. Que só você e Deus sabe o que você está orando e o que você está clamando. E Ele ouve. E é esse tipo de oração, que certamente foram esses 4 meses, e muito mais as experiências de Neemias orando, que habilitou ele a experimentar esse tipo de oração, que Paulo também fala lá em Tessalonicenses. Orai em todo o tempo, orai. Porque Neemias era alguém de oração. Tanto de oração, de clamor, de jejum, de se dobrar o joelho, como de oração também silenciosa. De orações curtas. A ponto que você vai encontrar no livro de Neemias 10 orações. Neemias orando 10 vezes no livro. Em várias situações. Acontecia uma situação, Neemias estava pronto, orando. Simplesmente ore diante das situações. Aprender a dar esses passos, sabe? Os primeiros passos, a gente aprender a dar de joelho é importante na nossa vida. É importante a gente começar o ano também com essa prática de oração, de a gente orando, exercitando a oração. Se não for hoje, quando será? Então, por que não começar já hoje essa prática de oração? Por que não a gente começar dando nossos passos de oração? Quero convidar você, no próximo domingo, a gente vai estar de novo aqui, tendo uma experiência bem íntima, né? Lá na sala, lá atrás, de oração. É bom ou não é? Quem participou? É uma renovação, é um tipo de oração que a gente está fazendo diferente. Por isso que eu tenho colocado assim, é uma experiência de oração diferente do que você já experimentou. Tá? Tem uma metodologia, tem uma maneira, não vou dizer como é que é. Você vem, você vai experimentar. É muito boa. Desde orações de adoração, oração de derramamento. A gente tem a oportunidade, a gente chora, a gente se aquieta ali quietinho. É uma experiência muito boa. Tá? Próximo domingo a gente vai estar tendo essa experiência também de oração. 9 horas até as 10. Se você chegar um pouquinho à tarde, você tem umas cadeirinhas lá, você fica aguardando. E aí depois, quando tem um intervalo, a gente abre para entrar. A gente não permite assim, entrar toda hora que chegue, porque senão atrapalha quem está num momento ali de quietude, orando. Mas aí tem os intervalos que tem como você entrar, se você não conseguir chegar às 9 horas em ponto. Mas venha participar. Então, Neemias tinha essa experiência de oração. De diversas formas, ele orava. E nesse momento de oração, experimentando oração,
Deus vai dando sabedoria a gente. Deus vai dando estratégia a gente. Deus vai dando luz, que caminho a gente vai tomar, o que a gente vai fazer. Então, orar e vocês parar e se aquietar diante de Deus não é em vão. Pelo contrário, vai gerar em você sabedoria. Porque esses períodos que Neemias estava orando diante de Deus, sabe o que aconteceu? Neemias estava planejando diante de Deus. Neemias estava planejando com Deus. Deus estava colocando no coração de Neemias o que ele poderia fazer, como ele poderia fazer, quais são os passos. A ponto que quando o rei chega em Neemias, isso está no capítulo 2 de Neemias, o rei pergunta a Neemias, o que é que você quer que eu faça? Neemias parece que estava tudo escrito assim, estava todo o planejamento pronto. Ele falou, eu preciso de tanto ir para Jerusalém, reconstruir. E como é que eu posso ficar contente, rei? Antes ele falou assim, como é que eu posso estar contente se meu povo está triste? E o rei perguntou então a ele, o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer me pedir? E aí ele prontamente, não deixou assim, eu não sei, deixa eu pensar. Não, ele já estava pronto. Esses 4 meses deixou ele pronto. E ele falou assim, rei, eu quero ir para Jerusalém para reconstruir os muros. O rei pergunta, quanto tempo você quer? E ele fala, tanto tempo é necessário. Ele não deixa claro, não diz, mas ele fala, tanto tempo é necessário para eu ir e voltar. E o rei falou assim, não, é ok, tá bom. E aí, Neemias, pela sua oração e pelo seu sonho grande, e que ele sabia que esse sonho não era mais dele, era o sonho de Deus que havia colocado no coração dele, ele foi ousado, ele deu um passo de ousadia. Porque a oração, ela vai despertando isso na gente. A gente vai orando, e Deus vai meio que o que você está perdido, você não sabe para onde vai, o que é que você vai fazer, Deus vai dando orientação para você e você vai ser meio que ousado. Você vai se arriscando. Você vai se arriscando, é tudo ou nada. Mas você vai se arriscando porque a oração vai dando esse poder a você, vai dando essa luz para você. Você não sabe qual vai ser o fim, mas você tem a certeza que Deus está com você, que Deus está conduzindo você. E aí Neemias falou assim, se o rei é do agrado do rei, e veja que tato ele tem, que humildade também ele tem. Se é do agrado do rei, e se o rei acha por bem, eu gostaria de pedir ao rei cartas para os governantes da além do Eufrates. Ou seja, ele dá um passo e se arrisca. Para alguém que estava com medo, quando o rei perguntou, ele morrendo de medo, foi dando os passos. Agora, porque ele sabia a estratégia, ele precisava de cartas dos governantes para que os governantes acolhessem ele. Ele precisava de apoio de outras pessoas, porque ele sabia que sozinho ele jamais iria conseguir. Todo líder, ele jamais vai conseguir caminhar ou fazer alguma coisa sozinho. Ele apenas vai representar e representar a voz de Deus, entender a compreensão de Deus e também compreender e unir a força do povo para cumprir o propósito de Deus, mas sozinho jamais. E aí Neemias, muita estratégia, ele já deu o segundo passo. Eu preciso de cartas dos governantes. Se for bem ao rei, se parecer bem ao rei. E aí o rei, ok. Neemias dá o outro passo. Se também parecer bem ao rei, que eu, o teu servo, consiga carta, né, também lá, um decreto lá para Asaf, que é responsável pelas florestas do rei, porque eu vou precisar de madeira para reconstrução dos portões, dos muros e também da casa que eu vou precisar ficar alojado também morando. Ou seja, a estratégia dele, o plano dele, o planejamento dele estava tudo bem estratégico, né? Bem estratégicozinho ali. Todas as coisas ali, o plano dele traçado. E sem dúvida, irmãos, esse plano era Deus colocando no coração dele. O coração dele estava alinhado com o propósito de Deus. Não era simplesmente que Isaías falou muito verdadeiro o versículo que ele leu, né? Que enganoso é o coração do homem. Porque a gente pode fazer nossos planos e dizer assim, não, Deus abençoa meu plano é esse e é a tua vontade. É muito bom, está todo mundo cheio de plano e Deus vai assinar embaixo. Não é assim.
Na verdade, a gente precisa considerar diante de Deus, compreender qual é a vontade de Deus. Isso dura tempo. Não é do dia para a noite que a gente consegue isso. Até a gente sentir que Deus está direcionando isso aí. Até que a gente sentir que Deus está levando para isso aí. Outra característica de Neemias, que isso serve para a gente, além de ser um homem de oração, mas Neemias não era um trem, como um trem bem potente, mas sem linha, que estava com só o poder da oração. Mas Neemias ele usava as escrituras para ser a linha de direção dele. Porque quando você vai ver a primeira oração que ele vai fazer ali no livro, no capítulo 1, você vai ver está cheia, baseada nas escrituras, no conhecimento do Pentateuco. Porque Deus tu és, porque Deus te prometesse ao teu povo, porque tu falaste isso, porque tu falaste aquilo. Porque Neemias, mesmo morando 1500 anos longe lá de Jerusalém, ele estava atualizado com as escrituras. Ele era alguém que se atualizava lendo as escrituras e sabia a origem do povo dele, conhecia o Deus do povo dele, conhecia as escrituras. E a nossa fé, a nossa vida, ela precisa estar alinhada a isso aí. A gente precisa pedir a Deus empoderamento por meio da oração, mas a gente precisa também ter trilhos das escrituras. Do contrário, é muito arriscado a gente seguir o que o nosso coração está nos guiando e às vezes a gente está bem distante da palavra de Deus, das escrituras e tomando um caminho bem longe em nome de Deus. Usando o nome de Deus, mas sem base nas escrituras, sem base na palavra de Deus. A gente precisa levar muito a sério isso. Então Neemias orou, foi ousado, tudo com o coração dele ligado ao coração de Deus. E aí Neemias faz esses pedidos ousados. É alguém que orou, ousado, né? Obrigado, Netinha. E fez algo, era algo impossível de se realizar. E aí ele estava fazendo. Deixa eu só abrir aqui. Só um pouquinho. Glória a Deus. Jesus. Então Neemias ele conseguiu meio que quase que o impossível. Ele sensibilizou o coração do rei, conseguiu permissão para ir para Jerusalém, conseguiu carta para os governantes da além do Eufrates, conseguiu cartas também ali de Asaf, que era responsável pelas florestas do rei, conseguiu equipamento e ainda de sobra, de quebra, e ele não rejeitou, quando o rei ofereceu para ele os seus oficiais e alguma outra coisa a mais que acompanhasse Neemias, né? Falou assim, os oficiais do exército e cavaleiros. Mandou toda a comitiva junto com Neemias. E Neemias não rejeitou, não. Não, recebo. Né? Recebo toda essa ajuda. Ou seja, Deus estava com ele. E aí, quando Neemias chega em Jerusalém, é muito interessante, porque Neemias chega lá e certamente Neemias havia aprendido uma lição de se aquietar, de considerar, de observar, de ouvir, para compreender as coisas. A gente precisa também fazer isso. A oração nos ajuda a isso. Porque há momentos na nossa oração que a gente precisa se aquietar diante de Deus para não falar nada, mas para ouvir, para se aquietar. E Neemias chega em Jerusalém e ele, por 3 dias, ele não fala para ninguém o que Deus havia posto no coração dele. Ele sabia que Deus tinha posto no coração dele. Ele sabia que a ida dele lá era Deus que estava fazendo tudo aquilo ali. E Neemias fica calado por 3 dias. E vai ali à noite, sozinho, vendo e considerando como estava toda a situação. Compreendendo a dimensão da problemática. Para então conversar com os maiorais, com os sacerdotes, com os levitas, com o povo, sentar e falar. Então, isso assim, essas experiências de Neemias traz experiências para a gente aprender a compreender a situação, a considerar, a ouvir, para a gente ter uma visão, ampliar a nossa visão. Embora a gente saiba que Deus colocou no nosso coração esse propósito, esse chamamento, o chamamento que Deus colocou para você, mas a gente precisa o tempo todo está ali orando, considerando. Eu não duvido que Neemias estava à noite ali caminhando e orando. Senhor, olha aqui, Senhor. Né? Abençoando cada espaço, orando, intercedendo e pedindo para o Senhor
conduzir e fazer todas as coisas. E aí a gente vai chegando no finalzinho do capítulo 2, Neemias então convida o povo e vai falar então o que havia no coração dele. Uma coisa que é muito interessante em Neemias, e isso serve de lição para a gente, é que Neemias não era alguém tipo assim, só ativista, de fazer coisas. Vamos fazer. A gente tem agora que reconstruir os muros. Não é fazer por fazer, mas por que a gente está fazendo isso? Qual o motivo que a gente está fazendo isso? Né? E aí, quando a gente está planejando as coisas, a gente precisa também considerar isso. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Por que a gente tem serviço de cozinha na igreja? Por que a gente tem esse momento de acolhimento? Por que a gente faz isso? Para a gente não estar fazendo apenas coisas, fazer por fazer. Ou nosso alvo é só a coisa, o que fazer. E a gente fica repetindo coisas e fazendo coisas e fazendo coisas. Mas a gente precisa saber por que a gente está fazendo isso. Qual a razão que a gente está fazendo isso. Isso vai trazendo sentido para a gente, sentido para a nossa vida e propósito para as nossas coisas. E às vezes a gente vai considerar que algumas coisas que a gente faz não tem um porquê e esse porquê está muito... não tem muito sentido. Às vezes se tornou, só uma liturgia, alguma tradição. E Neemias então foi explicar o porquê reconstruir o templo. E Neemias sabia que o templo não, o muro. Porque sem muro, o povo fica desprotegido. Sem muro, a violência alcança fácil. Sem muro, todo mundo chega lá para opinar e se meter. Sem muro, o povo fica passando vergonha. Que era isso que o povo de Israel estava passando. Vergonha e humilhação dos povos ao redor. Então havia um motivo. E outro motivo muito maior do que esse aspecto assim humano, de necessidade deles que eles tinham, era a mão de Deus tem estado comigo e a mão de Deus é que está conduzindo tudo isso. E aí Neemias fala da experiência do acontecimento desde o momento que ele soube até a chegada dele, como a boa mão de Deus tinha sido com ele. No momento que ele jejuou, no momento que ele orou, no momento que ele se apresentou ao rei, a maneira como o rei foi bondoso com ele, foi misericordioso. Então Neemias estava dando testemunho para ele da experiência dele, assim, ó, tudo isso, quem foi que fez? Foi Deus. Então tem essa necessidade nossa que nós temos, mas se a gente olhar também, a gente vai ver que a mão de Deus tem nos acompanhado, porque tudo que tem acontecido foi milagre, minha gente. Foi Deus que fez, não foi outra pessoa. Né? A oração fez coisas impossíveis que acontecessem. E ter essa certeza da mão de Deus sobre a nossa vida, irmãos, isso já nos ajuda. Porque, sem dúvida, eu fico olhando a história de Neemias e me identifico na história de Neemias. Sem dúvida, é triste. O coitado está sozinho lá, com aquele choro dele ali, sozinho. Só ele sabe que estava sofrendo ali, sabendo a notícia ali do povo. Meu Deus, o povo está nessa situação, está sendo envergonhado, está numa miséria mesmo, né, numa pobreza. E ninguém está vendo isso. Só ele estava vendo ali aquele sonho dele ali. 4 meses orando diante do Senhor. Mas certamente, às vezes o sonho que Deus vai colocando no coração da gente, às vezes a problemática que Deus vai colocando é imensa, é grande. E às vezes o começo é solitário mesmo. E é necessário ser solitário. Sabe por quê? Porque você precisa confiar em Deus. Você precisa se ajoelhar diante de Deus. Você precisa ter a certeza da mão de Deus sobre você. E aí, esse momento de solicitude sozinho é necessário. Então, se Deus tem chamado você para alguns propósitos na sua vida, no começo, certamente vai ser isso, vai ser solitário mesmo. Vai ser sozinho, porque as pessoas não vão compreender direito. Porque essa luta não é, esse chamamento é entre você e Deus. Mas fique certo que Deus vai mandar pessoas, que Deus vai mandar caminho. Quando você vê, você diz, eu não estava sozinho, eu pensava que estava sozinho, mas foi tudo Deus, estava ali conduzindo. Só que você precisa ter seu momento, você e Deus. O seu momento ali de você ter comunhão com Ele, de ralar, de orar, e Deus vai colocando. E fique certo, se é Deus que está fazendo, e é essa certeza que a gente quer ter. O que a gente mais quer é Deus ou sou eu? Porque se a gente tiver certeza que é Deus, a gente vai dar os passos e a gente vai vendo Deus abrindo o mar, Deus fazendo um milagre, Deus fazendo o impossível, Deus mandando o que é necessário no tempo certo, na hora certa. É ou não é? Então essa experiência de Neemias assim, encoraja a gente. Então Neemias meio que começou sozinho,
Mas você vai vendo a boa mão de Deus com ele e abrindo e fazendo as coisas. Aí, a gente vai vendo aqui que Neemias, então, fala com o povo e fala assim, versículo 17. Então ele lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruína e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E o povo então começa a inclinar o coração e compreender que Deus estava conduzindo isso. Que era Deus que estava fazendo. Não era Neemias, mas era a mão de Deus. E quando a gente tem a mão de Deus, o povo de Deus começa a ouvir a voz de Deus. Por isso, é importante nós darmos os nossos primeiros passos de quê? De joelho, orando, considerando. Porque Deus vai dando caminho e estratégia. Por fim, do capítulo 2, não acabei ainda não, não está por fim não. A mensagem ainda está quase 60%, tá, gente? Versículo 20 fala assim, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Porque Neemias tinha essa certeza. Isso Neemias tinha certeza. O muro não estava reconstruído. Ele estava com algumas pessoas, mas não estava ainda com o povo. Já estava começando a ter umas coisas que a gente vai ver na próxima semana, a gente vê, tá? Que também tinha umas situações acontecendo nos bastidores, e aí a gente vai ver próxima semana. Mas Neemias, ele tinha essa certeza. Isso que a gente precisa ter. Que a mão de Deus está com a gente. Porque se você tiver certeza disso, essa certeza só vai ser você e com Deus tendo comunhão. Se você sentir que a mão de Deus está com você, você vai ser ousado. Você vai ser. É isso que a gente precisa saber. A mão de Deus está com a gente. A mão de Deus está comigo. Isso é Deus. Porque se for Deus, a gente tem a certeza, seremos bem-sucedidos. Glória a Deus. E nós, seus servos, vamos nos preparar. A gente vai estar se preparando, porque a gente sabe que Deus vai fazer coisas grandiosas, se não já está começando a fazer. Nós, seus servos, quem nós somos? Seus servos. Nós vamos nos preparar e começar a reconstrução. Aleluia. Aí, veja que coisa rica. O capítulo 3, a gente gosta de pular, porque genealogia às vezes é chato de ler, né? Porque é nome de fulano de tal, nome de fulano de tal, nome, e é muito repetitivo. Só que, fazendo um estudo, a gente olhando aqui, a gente vai ver que faz muito sentido esse capítulo 3. Primeiro, as pessoas são chamadas pelo nome delas. Pelo menos os familiares de cada família é dado o nome. Porque na igreja, e nós queremos criar uma comunidade em que as pessoas tenham nomes. As pessoas sejam importantes. E aí, Neemias, ele tem essa capacidade de mostrar para as pessoas que cada um tem sua importância. Até um perfumista. Ele é capaz, ele pode participar da construção de muros. Como assim? Um perfumista? Alguém que mexe com ouro é bem-vindo. Governadores, pessoas importantes também são bem-vindas. Pessoas que também têm condições pouquinhas também são bem-vindas. Ou seja, todas elas, na reconstrução dos muros, elas são bem-vindas, incluídas e têm um papel e uma importância. Isso é bom ou não é? Não é não? Ou seja, vocês dizem, não, mas eu sou perfumista, eu vou fazer o que perfume pode fazer? Gente, tem sua importância. Você, e nessa igreja aqui, essa comunidade aqui, você, cada um tem a sua importância. Você tem um papel. Até você que se acha que às vezes não sou menos do que nada. Deus às vezes mexe, né? A gente viu na peça de xadrez que às vezes o peão, que se acha peão, Deus coloca às vezes como uma pessoa mais importante e decisiva ali nas coisas. Porque na casa de Deus, Deus é que manda, Deus que faz as coisas. Então, a gente vai vendo aqui que no capítulo 3, cada pessoa tem um papel importante. Outra coisa, o versículo você vai ver assim, bem repetitivo, ele fala assim,
que estavam ao lado dele. Estava alguém ao lado dele, ao lado dele, ao lado dele. Aí depois, em outro momento, vai dizer que ao seu lado, né? Depois dele. E por fim vai dizer assim, depois dele e entre, ou seja, ao lado dele, depois dele e entre eles. Ou seja, as pessoas elas estavam sempre ao lado uma da outra. Isso mostra também que na reconstrução a gente precisa um do outro. A gente precisa estar ao lado um do outro. A gente precisa encorajar um ao outro. A gente precisa estar depois um do outro. Nessa reconstrução, Neemias jamais iria poder fazer sozinho. Mas é nós juntos, como igreja, estando um ao lado do outro, que a gente tem essa capacidade, esse poder de fazer alguma coisa. Porque é um ajudando o outro. Neemias é tão estratégico, e certamente esse momento de oração, porque orar traz sabedoria, que algumas pessoas iam ter dificuldade de poder servir. E Neemias falou assim, vocês vão servir em frente à casa de vocês. Sabe por quê? Porque na frente da casa de vocês dá tempo de vocês tomar banho, beber água, troca, um vai, outro vem. Tem criança para cuidar, você fica cuidando, vai, volta. Mas todos podem servir. Às vezes você não pode vir para vocês em casa, você pode servir de alguma forma. Ou seja, todo mundo tem a oportunidade. E é isso que a gente precisa achar. De que maneira a gente pode servir, pode ser útil. Você vai ver o tempo todo falando de homens, homens, homens. Mas aí tem uma família que as filhas dele, as filhas de Salum, se envolveram também. Ou seja, todos era possível servir. É a oportunidade de todos servirem. Mas, ainda assim, teve uma nota destoante nessa orquestra, nesse concerto. Houve alguns que não quiseram servir. Fala aqui, tá? Os tecoítas, ao lado deste, versículo 5, trabalharam os tecoítas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Nem por isso, irmãos, vamos ficar com raiva deles, não. Porque a gente também tem que ser realista que numa comunidade, nem todos, nunca vai ser 100%. Nunca espere 100% das coisas. Nunca espere 100% de comprometimento de toda a igreja. Nunca espere 100% de todos participarem da reunião. Nunca espere 100% de todos fazerem evangelismo. De 100% de todos serem... Nunca vai ser assim. E vai ter alguns... Não é você que está de braço cruzado não, tá? Mas vou fazer o gesto agora. Mas vai ter gente que vai cruzar os braços. Não é com você não. Tem muita gente com o braço cruzado. Tranquilo, tranquilo. Não é com você não. Mas assim, vai cruzar os braços. Eu sei que está o friozinho. E a gente tem que acolher e aceitar esse irmão. Em outro momento, de repente, ele desperta. Porque é isso. Igreja é isso. O povo de Deus é isso. Nem todos vão servir no mesmo serviço, ou no mesmo empreendimento, ou ter a mesma visão que você tem. Faz parte. Mas o mais lindo é que, diante disso, Neemias não focou. Neemias citou, mas não focou. Ele focou nos outros que estavam servindo. Porque às vezes a gente fica focando, às vezes tem 80 pessoas servindo, aí tem 2 pessoas que não estão servindo. Aí você às vezes fica desencorajado por causa de 2 pessoas que não estão servindo e você não consegue ver as 80 pessoas. E aí a gente precisa exercitar para isso, para ver quantos outros estão trabalhando. Tá? Então vamos deixar os nobres lá dos tecoítas. A gente nem sabe o motivo, talvez a gente vai dizer, porque era nobre, não sei. Não vale a pena a gente investir tanto tempo. Deixa ele lá no tempo certo. Outra coisa também de Neemias. Neemias incluiu não apenas os judeus, mas até estrangeiros. Gente além do Eufrates vieram servir também. Porque a gente sabe que para edificar a gente não consegue sozinho. A gente não pode, nem mesmo como comunidade de igreja, a gente se isolar e dizer que nós vamos conseguir sozinho. A gente precisa de ajuda de outras igrejas, de outros pastores, de outros líderes. A gente precisa estar aberto para receber ajuda. Porque nessa reconstrução, que é muito maior do que a gente, é algo de Deus e a gente está aberto para receber. E claro, também a gente ser esperto para também certas ajudas, a gente rejeita mesmo. Porque teve certas ajudas aqui, a gente vai ver na próxima semana, alguns bastidores, e falou, não quero sua ajuda, não quero não. Porque sabia a intenção que estava por trás daquilo ali. Então a gente precisa também ter essa sensibilidade. Algumas ajudas a gente vai sim estar aberto para receber. Outras,
Dependendo da fonte, dependendo da coisa. Não, essa aí eu não quero não, obrigado. Muito obrigado pela sua grande ajuda, tá? Mas a paz de Deus não tá não, porque o que a gente quer é ter a certeza da mão de Deus sobre a gente. Como igreja, né, que a gente está começando esse ano, esse caminho que a gente quer tomar, é um caminho que a gente ora, que a gente considera diante de Deus. Que a gente busca as escrituras para também dar luz, dar direção, trazer propósito para a gente. É um caminho também de planejamento. Não é errado planejar, não é errado a gente ter estratégia, a gente planejar junto com Deus, colocar diante de Deus nossos sonhos. Como igreja e como família. Se você como família, esse mês, você ainda não fez seus sonhos familiares, eu sugiro você sonhar com a da sua família, tá? Fazer alguns sonhos. Ou numa agenda, ou botar num painel na sua casa, no lugar da sua família. Ah, gente, qual é o sonho que tu tens? Tu queres fazer o quê? Ah, eu queria fazer isso. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu também queria fazer isso. O sonho individual e o sonho da família. É bom sonhar, porque às vezes sabe qual é o que o outro sonha, o que é o que o outro deseja. E aí, às vezes, você ajuda um ao outro a cumprir seu sonho. É bom. Isso é muito bom, tá? Faz isso como família. Como igreja também, a gente sonhar nossos planejamentos, sonhar algumas coisas, planejar juntos, sonhar para o seu serviço que você serve, sonhar como igreja toda, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente deseja. E tudo isso a gente colocar diante do Senhor, orar. E o Senhor vai dando sabedoria para a gente. O Senhor vai abençoando a gente. E esse começo de ano é esse meu pedido, a gente dar os primeiros passos de joelho, sendo ousado nos nossos sonhos. Sei que no coração de nós está clamando para que o Senhor enche esse espaço aqui. Não sei ainda quais são os caminhos, mas a gente tem os primeiros passos de joelho. Orar. Orar individual, orar coletivo, pedir ao Senhor como fazer, se humilhar diante dele. E o Senhor vai mandar pessoas preciosíssimas. Que a gente vai piscar o olho nela, ela vai piscar o olho na gente e vai ser amor eterno. Não é não? Porque é o Senhor que faz isso. O Senhor que a mão de Deus que vai guiando essas coisas. E o Senhor está com a gente. Né? E que o Senhor continue guiando o nosso coração. Porque a gente quer. A última mensagem vai terminar do livro de Neemias, vai ser assim. A gente quer terminar orando, mas queremos terminar bem. Porque na nossa história a gente quer terminar bem. A gente quer terminar esse ano também bem. Começar bem em oração e terminar bem. A nossa caminhada com o Senhor. Então é isso, meus irmãos. Né? Vamos incluir Deus no nosso planejamento. Vamos aproveitar esse livro de Neemias. Leia. Se inspire. Se encoraje. Ore. Leia as escrituras. Convide as irmãs para orar. Participe de grupos de oração. Vamos interceder. E o Senhor vai dar recursos, vai dar sabedoria. Vamos sonhar juntos. Espaço aqui cheio. Sonhar juntos. Impossível a gente reconstruir esse espaço aí. Atrás aí, salas em cima. Né? Um salão ali atrás, embaixo ali para as crianças compartilharem, a gente também ter. Um layout aqui novo aqui desse espaço. Um novo nome que a gente também está reconstruindo também. Os estatutos, as coisas da igreja também. Deus está conosco. Deus está conosco. Isso é o mais importante. E o mais Ele vai fazer. Glória a Deus. E quem está nos ouvindo, a gente quer encorajar você também a orar, ter uma vida de oração, né? Confiar em Deus, que Deus tem coisas para fazer na sua vida como pessoa. Mas você precisa também se ajoelhar, se humilhar diante de Deus. Pedir a Deus a guiar. Considerar algumas coisas, também se quebrantar diante do Senhor. Ter essa experiência de solicitude, de sozinho, de considerar, de se aquietar seu pensamento, seus pensamentos. Até você ter a mão de Deus sobre você, a certeza que Deus está com você. E aí você vai dando passo a passo, vai vendo as maravilhas que Deus vai fazendo na sua vida e nas pessoas que estão sendo ao seu redor sendo abençoadas.
Esse é o nosso desejo, nosso sonho. Amém. Que Deus nos abençoe. Seja com você, seja comigo, com a nossa igreja, nos enchendo de paz e da sua presença. Vamos ficar em pé para a gente orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela maneira que o Senhor vem nos conduzindo, nos aquietando. Mas a gente é tão bom ter a certeza que Tu estás conosco. Isso a gente não abre mão. Ter a Tua mão sobre nós. Ter a Tua presença. Poder Te ouvir, Pai. Seja conosco nesse ano 2025, como igreja. Assim como Neemias se humilhou diante do rei, nós estamos aqui também nos humilhando diante de Ti, dizendo: se for do Teu agrado, enche esse espaço aqui. De filhos Teus que Te amem, que Te busquem. Se for do Teu agrado, nos dá um bom nome. Se for do Teu agrado, Senhor, amplia esse espaço. Senhor, se for do Teu agrado, mexe nesse layout aqui da igreja. Se for do Teu agrado, abençoa nossas famílias. Nos enche da Tua presença. Se for do Teu agrado, fecha as brechas das nossas famílias, das nossas casas, nossos relacionamentos, casamentos, financeiro. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, se for do Teu agrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar. E agora vamos compartilhar em pequenos grupos, em duplas. As folhinhas vão ser distribuídas para vocês. Glória a Deus.